E aí, família? Como é que vocês estão? Sei que eu ando meio sumido daqui, né? Mas em só trocar uma ideia, só dar um sinal de vida, né? Eu não postei nenhum vídeo, né? Consegui mexer aqui onde eu faço, no quarto onde eu faço as gravações e tal. E tá ficando interessante, tá ficando legal. Mas no caso não tenho nem gravado e falta de vergonha na cara. E também a correria em si, né? Acho que nem sempre a gente vai estar com a mente 100% para as coisas, né? E tenho tido muitas reflexões nesses dias e eu tô sempre tendo muitas reflexões, né? E eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês porque acho que talvez tenha alguma coisa de valor que talvez você olhe e ache interessante fazer a modelagem. Esses dias têm sido dias que têm sido muito estressantes, extremamente estressantes. E haja vista que eu percebi que eu tenho uma qualidade muito grande em me reinventar. Mas eu acho que todo ser humano tem essa capacidade de se reinventar quando ele está a passar por situações negativas, situações que lhe obriga a lhe reinventar para que ele possa buscar um conforto maior ou que ele venha a ter um desconforto menor ou que ele possa minimizar o desconforto com o tempo através de suas ações, né? E tem uma coisa que tem me feito muito pensar assim, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Então não tenho que esperar, não tenho que se programar, não tenho que planejar. Tenho que observar, tenho que entender, tenho que compreender, tenho que se planejar, se organizar e realizar. Ou seja, ninguém me deve nada. A partir desse pensamento, você começa a não mais terceirizar. O lugar de vítima não te pertence mais. E junto com esse pensamento de ninguém me deve nada, você pode trazer, no caso, se você é cristão, Deus não me deve nada. No caso, se você for católico, as suas entidades não te devem nada. Se você for espírita, seus orixás, não te deve nada. Se você é budista, independente do que for, independente de onde você canaliza a sua fé ou a sua crença, não te deve nada. A partir desse momento, desse princípio, desse detalhe, você começa a centralizar a sua atenção em você. Ninguém me deve nada também pode ser substituído por a culpa é minha. O que está acontecendo não foi eu que fiz. Problema. A culpa é minha. Se a culpa não for minha, ou se eu não for culpado, quem será? Quando eu falo isso, eu falo sobre encarar a sua realidade. Pode não ser a que eu quero, pode não ser fácil, pode não ser a melhor, mas é a minha realidade. E é através da minha realidade que eu preciso trabalhar para que eu possa ter a realidade que eu desejo, que eu acredito, a realidade que eu julgo correto. Então,
ninguém me deve nada pode ser facilmente substituído por a culpa é minha. A culpa é minha. Tem uma fábula de uma senhora que ela foi no médico e o médico começou a falar vários sintomas que ela tinha e cada coisa que o médico falava, ela respondia, a culpa é minha. Conforme ela respondia, a culpa é minha, simplesmente o médico ficou assustado, olhando, e ela falou, se a culpa não for minha, vai ser de quem? Quem vai mudar isso? Se a culpa não for minha, não foi eu que fiz, então não posso mudar. Então é uma forma de pensar, de se encorajar a enfrentar e não terceirizar ou vitimizar-se mediante uma situação ruim. Isso me faz lembrar, há 2 anos atrás, eu acho, não, 2 anos não, há 1 ano e meio mais ou menos atrás, onde eu tive uma virose muito complicada. E eu não sei muito me expressar para as pessoas e muito menos pedir ajuda. Não é algo que eu sei muito fazer. E eu deitado na cama não tinha muita força. Sabia que não tinha o que fazer a não ser ao médico. Eu olhei para mim mesmo e falei, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pouca será a tua força. É um verso bíblico de fato. Mas naquele momento eu precisava entender que independente de qualquer sentimento, eu tinha uma realidade a encarar. Independente de qualquer pensamento, eu tinha uma realidade a encarar. Independente da minha circunstância física, numa virose, eu estava realmente de cama e não tinha força, eu tinha uma realidade a encarar. E quando eu encarei essa realidade dessa forma, eu pude buscar forças que ainda havia em mim, para se levantar, para se banhar, para se arrumar, e assim para o médico. Se no médico eu fiquei sentado na escada e dormindo até esperar ser atendido, ok. O objetivo principal, que era ir ao médico e me colocar apto a ser atendido, eu fiz. Era o meu papel. Agora, ser atendido pelo médico é esperar as circunstâncias do hospital. Então, na nossa vida, podemos usar isso até como uma forma de fábula. Precisamos nos colocar mediante a situação para estar propenso, para estar apto, para que aquela situação venha transcorrer através de nós, para que aquela situação venha alcançar a nós. E é esse detalhe que a gente precisa se atentar, né? Ninguém me deve nada, a culpa é minha. São 2 frases que eu adotei de uma forma que eu posso dizer para você que no início foi muito complicado, nos primeiros dias foi muito complicado, foi mesmo falando na birra, repetindo para mim mesmo, na birra, porque a gente vive certas circunstâncias e situações por tempos prolongados, por momentos prolongados, e aquilo vai minando a gente. Haja vista que eu sou muito paciente, que eu sou muito calmo, que eu sou muito tranquilo, mas ao mesmo tempo, quando eu transpasso o meu limite, eu demoro muito para voltar a ser o que eu era, mediante aquela situação específica. Eu ainda consigo separar as coisas, mas mediante aquela situação, eu preciso de paciência e calma e muitas vezes tempo e solitude para poder voltar e ser o eu de verdade. Sabendo eu que não me conheço por completo, sabendo eu que não sei de nada por completo, sabendo eu disto, hoje eu posso compartilhar com você o compromisso que temos conosco de nos conhecermos até o dia de nossa morte. Pois, a cada dia, a cada momento, esse eu que está na sua frente se transforma. Esse eu que se reflete no espelho
e diante dos seus olhos se transforma a cada momento. Então, uma das coisas que devemos ter por compromisso é nos conhecermos a cada dia mais, nos conhecermos cada dia melhor, para que possamos de fato ser aquilo que queremos ser, ou ter as características que queremos ter, ou poder ter ações as quais julgamos ser corretas. Mas para isso é necessário silenciar lá fora. Como no outro vídeo que tem aí sobre amor, eu falo a seguinte questão. Na Bíblia, como eu uso a Bíblia como parâmetro, vai dizer para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a maneira correta de se fazer isso é intercalando, ou melhor, alterando o início para o fim e o fim para o início. Como seria isto? Primeiro eu aprendo a me amar. Em segundo lugar, eu aprendo a amar o próximo. E em terceiro lugar, eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, automaticamente, se era amar o próximo como a ti mesmo, baseado que estamos falando numa passagem bíblica ao qual Jesus Cristo, ao qual está falando, está dando uma ordenança, podemos tão logo dizer que amar ao próximo é amar qualquer pessoa. Ao próximo é qualquer pessoa que estiver. E com isso, podemos entender ou subentender que amor não é sentimento. Amor é respeito, é escolha, é um ato. É aquilo que eu escolho fazer para você ou aquilo que eu escolho fazer para você. Para você, melhor, para você, por você. Então, eu entendo que amor é respeito. Empatia é o ato e efeito de respeitar aquilo que o outro pensa, sente, transmite, vê ou ouve. É apenas respeitar, não é tentar ver ou fazer o que a pessoa estiver fazendo no lugar da pessoa para fazer da sua forma. Não é eu tentar me colocar no lugar da pessoa para ver. É eu respeitar o que a pessoa está vendo e ponto final. Isso é empatia. E é aquela questão de olhar no espelho mediante uma situação ruim e mediante os seus resultados, e você entender que você está dando o teu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores de dar melhor ainda. É questão de olhar no espelho e falar, eu posso melhorar, eu vou melhorar. É saber qual o seu potencial, aquilo que tem em você que pode germinar e pode te fazer ir além. Hoje, por exemplo, eu dou sangue, mas eu gostaria muito de ter, ou pelo menos mudar a mentalidade para poder vir a doar medula, onde eu julgo uma causa muito nobre, quem doa medula. E aí a gente vai vendo a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, aonde o pensamento inicial era doar sangue, hoje já é doar medula. Quem sabe amanhã trabalhos de caridade, de formas específicas, como já tem pensamento em questões de hospitais e tudo mais. É questão de que você tem coisas dentro de você. Posso usar uma outra passagem bíblica. Dizemos ser um país laico, entretanto não somos um país cristão, né? Então, exemplos bíblicos, normalmente todos entendem, é muito mais fácil, simples, prático. Ok. Vai se dizer que, na passagem bíblica,
um senhor, ele pega e ele dá talentos. Para um ele dá uma boa quantidade, para outro ele dá metade e para outro ele dá bem menos quantidade. O que ele deu mais foi lá e multiplicou e etc. O que ele deu médio, mais ou menos ali, foi lá e também multiplicou. E o que ele deu menos foi lá e enterrou. De todos eles, quem fica errado na história é o que enterrou, o que teve medo de ir lá e fazer a multiplicação. Então, os seus dons e talentos são aquilo que está dentro de você já. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Uma passagem rápida. A sua natureza é tudo aquilo que você faz e te dá significado de vida. Você já encontrou isso na sua vida? Aquilo que você faz e traz felicidade. Felicidade é todo aquele momento ao qual você deseja que ele perdure um pouco mais e que você quer que ele não acabe, mas que ele continue. Se tudo aquilo que você faz e quando acaba você tem uma certa tristeza, então nesse momento você teve felicidade, você foi feliz ao viver isso. Então deixa eu te perguntar uma coisa, você tem vivido felicidade? Você já descobriu qual é a sua natureza? A natureza da manga, da mangueira, da manga, da goiabeira, da goiaba? E qual é a tua natureza? Não é aquilo que acham que você tem que fazer, o que você serve para fazer. É aquilo que você quer fazer. Vou dar um exemplo legal. Eu tenho 1,99 m, eu tenho 120 quilos, né? Tô gordinho. E acho que eu tô no melhor corpo da minha vida, praticamente, no quesito de ter mais massa corporal, massa muscular, dentro de uma faixa etária de peso, né? 120 quilos. Tanto que eu canso muito rápido a fazer qualquer coisa, né? Tem sido diferente das outras vezes, né? Me sinto muito mais pesado. Mas as pessoas falam que eu deveria ser segurança ou policial. Pô, legal, estrutura física perfeita. Mas mentalmente eu gosto de filosofia. O que impede uma coisa da outra? O vazio que eu sinto ao olhar tal coisa, ao ter que me enquadrar em determinadas normas e situações, me faz me sentir vazio. Não é minha natureza. É pedir para a manga da goiaba, para a mangueira da goiaba. Não é possível. Então descubra aquilo que você gosta. Descubra aquilo que te dá significado de vida. E multiplique seus dons, como eu falei. Eu comecei doando sangue, já penso outras coisas. Assim como hoje um professor começou aprendendo a dar aula. E depois de dar aula, montou um curso. Depois de montar um curso, montou uma escola. Ele está multiplicando seus dons. Então se permita multiplicar cada vez mais. Porque tudo que a Terra dá em potencial, se não fazemos nada, ela pega de volta. E lembre-se dos seus dons e talentos, você não come. Vou te dar um exemplo. A manga, não dá manga para ela comer. Por exemplo, um jogador de futebol faz gol, mas o gol não é para ele, é para o time. Você consegue entender? Então, reflita sobre isso. Tem um vídeo do amor, eu te indico muito. Indico que ver qualquer vídeo do meu canal. Ainda não é são vídeos bem legais ainda, mas o conteúdo eu garanto. É um conteúdo legal, mas para poucos tipos de pessoas. Mas não tenho problema com isso, porque eu estou indo de acordo com a minha natureza, que é principalmente aprender e depois repassar e